Deus vos guarde pelo seu poder protegido. Olá, tudo bem? Vamos dar início ao nosso vídeo, nosso estudo, de Apocalipse, capítulo 9. Desde já quero dar as boas-vindas e dizer que você é sempre bem-vindo para assistir às aulas, os vídeos, e peço que divulgue para que outros possam também ter acesso a esse estudo, tá bom? Deus abençoe, vamos lá? Então, começando com a introdução de alguns vídeos atrás, de algumas aulas que nós vimos. Então, no sexto selo, os inimigos de Deus, eles sabiam que ele estava pronto para executar seu julgamento. No capítulo 6, de 6 a 17, ele vai exatamente confirmar isto. No capítulo 7, é assegurada a proteção aos fiéis diante dos flagelos que estavam por vir. Na abertura do sétimo selo, acontece a introdução para as 7 trombetas. No capítulo 8, as primeiras trombetas não atingiram os homens, mas a natureza, servindo de advertência. As trombetas, elas vão atingindo aos homens de uma maneira progressiva. Quando eu falo homem aqui, não é o homem o sexo, mas o homem o ser criado, tá certo? Então, a criatura de Deus, os homens, homem, mulher. Então, agora vamos começar o nosso capítulo 9. No capítulo 9, versículo 1 diz: O quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então, aqui a quinta trombeta é tocada, e desse versículo aqui, do versículo 1 ao 12, nós vamos ver as consequências desse toque. João, na sua visão, ele começa dizendo, no capítulo 9 agora, ele diz que vi uma estrela caída do céu na terra. Mas em Apocalipse 8, versículo 10, João viu uma estrela caindo do céu. Então a queda estava acontecendo. Ele viu ela caindo. Aqui ele vê uma que já caiu. Então, esta estrela representa uma pessoa, pois ela recebe a chave do poço do abismo. Estrelas, elas são usadas na Bíblia muitas vezes para representar autoridades. E nós podemos confirmar isso, eu não vou ler, porque são muitas passagens, mas podemos confirmar isso em Números, capítulo 24, versículo 17, Daniel, capítulo 8, versículo 10, Mateus, capítulo 24, versículo 29, e eu até quero animar você a olhar essas passagens para confirmar aquilo que está sendo dito. Tá bom? Então, uma estrela caída seria uma pessoa de autoridade que foi punida ou derrotada, como aconteceu com o rei da Babilônia, em Isaías, no capítulo 14, versículo 12, que nós também não vamos ver. Quando Jesus ele demonstrou seu poder sobre os demônios, os servos do diabo, ele disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Lucas capítulo 10, versículo 18. Então, Jesus, ele demonstra o seu poder sobre os demônios, que eram os servos do diabo, e ele vai afirmar isso lá em Lucas capítulo 10, versículo 18. Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Em Apocalipse, capítulo 12, presenciaremos, a gente vai ver um pouco mais na frente, presenciaremos a derrota de Satanás na batalha no céu, resultando na sua expulsão, ou na expulsão do diabo, no capítulo 12, de 7 a 9. Então, nessa visão que João tem, tudo sugere que a estrela caída aqui seja o próprio Satanás. Né? Então, e diz, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. A chave vai representar a autoridade. Satanás recebe autoridade sobre o poço do abismo. O diabo age dentro dos limites estabelecidos por Deus. Podemos depois também
né, abrir a Bíblia e ver em Jó, capítulo 1, versículo 12 e capítulo 2, versículo 6. Aqui, especificamente na visão de João, ele tem autoridade sobre as criaturas da região infernal, a região dos demônios. E a gente pode também ir para Lucas capítulo 8, 31. Então, em 9:11, um pouco mais abaixo, a gente vai ver, um pouco mais na frente, que o destruidor, ele é o rei do abismo. Também é do abismo que subirá a besta para perseguir e matar os servos de Deus, no capítulo 11, versículo 7, e capítulo 17, versículo 8 de Apocalipse, as duas passagens. Mais tarde, o abismo vai servir como a prisão de Satanás, no capítulo 20, versículos de 1 a 3 e versículo 7. Então, no versículo 2 vai dizer, ele abriu o poço do abismo, versículo 2 do capítulo 9, que nós estamos estudando, tá bom? Então, ele vai dizer que ela abriu o poço do abismo. Melhor dizendo, ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço, como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço, escureceu-se o sol e o ar. Subiu, ele continua aqui, deixa eu ver aqui, subiu fumaça, escureceu-se o sol e o ar. Isso significa o quê? Vamos ver. Então, esta estrela que abre o poço do abismo, que é ele também, que é Satanás, né? Então, ela vai trazer trevas e não luz. Quando ela abre o poço do abismo, sobe tanta fumaça que escurece a terra. As trevas são exatamente a ausência da luz. Em João capítulo 1, 1 João capítulo 1, versículo 5 diz: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículos de 3 a 4, lá vai confirmar que o trabalho do diabo sempre tem sido o de ocultar a luz de Deus, tentando manter o mundo nas trevas. Então, Satanás ele se esforça para manter o mundo afastado da luz de Deus. Por isso que a gente vê tanta coisa ruim acontecendo nesse mundo, né? Ainda no versículo 2 diz, aqui ele abre o poço do abismo e o mundo se escurece. Ou seja, ele vai trazer as trevas do erro e da iniquidade para enganar os homens e os manter longe de Deus. No sentido de que Deus permite este trabalho de Satanás, ele lhe dá a chave e a gente vai perceber que Deus permite com que os homens sejam castigados com o engano e as mentiras que são consequências do próprio pecado. Então, a partir do momento em que o indivíduo ele nega o seu coração, ele nega a sua vida a Cristo, consequentemente, esse espaço ele não vai ficar vazio. Então, tem aquela piada, né, do muro, está Satanás de um lado, o anjo do outro, que eu já contei no vídeo passado. Então, só por estar em cima do muro na indecisão, o indivíduo já pertence ao outro lado. Então, para se fazer uma aceitação de Cristo, há de se ter uma decisão nesse sentido. E pelo simples fato de não se decidir, o indivíduo por si só já escolhe, né, em que lado ele quer estar. Veja o que Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículos 24 a 28. Deus entregou tais homens à imundícia, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, e, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Então, essa entrega aqui não é uma atitude soberana de Deus em jogar essas pessoas para o lado de Satanás. Deus as entrega a uma disposição mental reprovável. Tá bom? Então, as decisões que virão a partir do momento em que o indivíduo não tem Deus, não busca Deus, são atitudes carnais que serão respostas favoráveis exatamente à ação do inimigo
de Satanás em sua vida. A ignorância que vem como resultado do pecado é, de certa forma, um castigo divino. No versículo 3, também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. No versículo 4 vai dizer, e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. No versículo 5, foi-lhes também dado não para que não os matasse, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião, quando fere alguém. Agora vamos analisar esses 3 versículos. Né? Beber alguém aqui antes. Então, no versículo 3, também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. Os gafanhotos aqui, eles vão simbolizar destruição. Possivelmente, vai referir-se a demônios ou espíritos imundos. Tá certo? Então, naqueles tempos, os gafanhotos eles eram uma praga altamente prejudicial às pessoas, chegavam em grande quantidade como verdadeiras nuvens, em bandos, que de tão grandes que eram, eles chegavam a provocar a escuridão do ambiente por onde eles passavam, devorando e dizimando plantações. E Êxodo, capítulo 10, dos versículos de 12 em diante, a gente vai ver a ação da praga de gafanhotos no Egito. Então, a gente tem exatamente uma ideia, e você pode abrir em Êxodo, no capítulo 10, de 12 a 15, e confirmar essa passagem. E também vai dizer, ainda aqui no versículo 13, foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões. Os gafanhotos da quinta trombeta, porém, eles não são insetos que devoram plantações. Eles recebem veneno, como o de escorpiões, para atacar homens. Serpentes e escorpiões, quando apresentados na Bíblia, sempre vão representar o poder do diabo. Para isso você pode confirmar em Lucas capítulo 10, versículo 18. Tá certo? No versículo 4 diz, e foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Então, contrastando com a primeira trombeta, o castigo agora era direto aos homens e não mais à natureza. Esta praga de gafanhotos, com seus ferrões venenosos, atingiriam homens e não plantas. Os gafanhotos são instruídos a não prejudicar nenhum tipo de planta. O poder desses seres ele é limitado, eles seguem ordens precisas e não podem exceder a estes limites que são impostos por Deus. Gafanhotos comuns eles destruiriam apenas a vegetação. Mais uma vez eu cito aqui o exemplo lá em Êxodo capítulo 12, aliás, capítulo 10, de 12 a 15. Você pode abrir a sua Bíblia e ler essa passagem. Mas não esses, no caso aqui da nossa visão, do nosso estudo. Então, esse mostra serem esses gafanhotos, seres espirituais do mal. Então, na visão de João, o que existe por trás de toda essa figura dos gafanhotos são seres espirituais do mal, né? Servos de Satanás. Ainda no versículo 4, ele vai dizer, os homens que não têm o selo de Deus. No capítulo 7, nós já estudamos a selagem dos 144 mil. Quando vimos que o propósito principal da selagem era proteger aqueles que iam receber o selo. Então, aqui vemos exatamente um exemplo dessa proteção, que é usufruída pelo povo de Deus. Uma vez que os gafanhotos eles representam as consequências da desobediência, ele vai agir em cima dos desobedientes. Então, os obedientes eles serão poupados
dessas ações, desses flagelos que estavam por vir. A missão deles é específica: ferir as pessoas rebeldes que são contra a vontade de Deus e que rejeitam o amor e a salvação promovidos por Cristo. Essas pessoas, elas vão amar mais os seus pecados. E João, no capítulo 3, versículo 36, ele vai dizer: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, confere lá, né? João capítulo 3, versículo 36. No versículo 5, diz o seguinte: foi-lhes também dado para que não os matasse, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Então, não que os matasse, e sim que os atormentasse. Então, o sofrimento causado aqui não é para a morte, mas um aviso e uma oportunidade para o arrependimento. 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 9, diz: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Esse contexto aqui, dessa passagem em Pedro, está inserido exatamente num momento em que as pessoas estão dizendo que Cristo não vem mais, que desde que os pais viviam, que se falava que ele viria, até o momento ele não veio, como muitos hoje, agora falando da nossa época, né, dizem que também não vai acontecer. Mas Deus está dando tempo para que as pessoas possam reconhecer o seu amor, a sua misericórdia, reconhecer o sacrifício de Cristo e virem a se arrepender dos seus pecados. Então, a gente vê também que em Apocalipse 9, 5, que nós estamos aqui agora estudando essa passagem, existe um tempo. Então, ele vai dizer: foi-lhes também dado para que não os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. Então, durante 5 meses é a extensão normal, esses 5 meses, é a extensão normal da vida de um gafanhoto natural, do gafanhoto que nós conhecemos. 5 meses aqui pode significar um tempo limitado. O julgamento, ele não era um julgamento final, mas parcial. Sempre lembrando, tá certo? Trazendo à nossa memória, que o simbolismo por trás da figura do gafanhoto, o que ele representa, são seres espirituais do mal. Não tirar isso da nossa cabeça, tá certo? Versículo 6. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Ao invés de se arrependerem para receber a vida eterna, muitos buscarão a morte. Esta frase mostra a intensidade do sofrimento. A morte seria um sentimento ou seja, seria considerada um alívio diante da dor produzida pelos perseguidores, pelos gafanhotos que pareciam escorpiões. Jó, ele vai expressar esse mesmo sentimento durante a sua aflição. No capítulo 3, versículos 20 a 22 de Jó, ele vai dizer: porque se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem. Eles cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos. Eles se regozijariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura. Jeremias também, ele usa uma linguagem semelhante para descrever o sofrimento de Judá. Jeremias, no capítulo 8, versículo 3, ele vai dizer: escolherão antes a morte do que a vida todos os que restarem desta raça malvada que ficar nos lugares para onde os dispersei, diz o Senhor dos Exércitos.
Então, essas pessoas, elas buscarão encerrar seu sofrimento através do suicídio. Buscarão a morte para não passar ou pelo sofrimento ou diante de um sofrimento tão grande, mas elas não teriam ou elas não terão sucesso. Terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles, ainda no nosso versículo que nós estamos vendo. Então, novamente, ele vai enfatizar a natureza desta praga. Os gafanhotos do abismo não receberam autoridade para matar, mas causam sofrimento terrível. Mesmo procurando a morte, os homens não conseguem escapar desta praga. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 16 diz: E disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. No versículo 7 até o 11, vamos ler agora, diz o seguinte: O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão, tinham couraça como couraças de ferro, o barulho que as suas asas faziam eram como barulho de carros de muitos cavalos quando correm a peleja. No versículo 10, tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Então agora nós vamos destrinchar esses 3 versículos, vamos mastigar eles, né? Então, no versículo 7, que nós já vimos, o aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas, parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. O aspecto dos gafanhotos era semelhante. Então, a descrição da aparência dos gafanhotos nos lembra Joel, no capítulo 1, versículos 4 e 6. E ele diz lá o seguinte: O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. No versículo 6, porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Então, eles são perseguidores terríveis, inimigos fortes que vêm com uma força quase irresistível contra os homens. São essas figuras de gafanhoto com aparência de escorpião. Nada e nem ninguém poderão impedir o sofrimento que esses seres causarão. Em Joel, capítulo 2, versículo 5, ainda sobre gafanhotos, com aquela figura que nós vimos um pouco mais atrás, ele vai dizer: estrondeando como carros, vem saltando pelos cimos dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Cavalos preparados para a peleja. Os cavalos agora aparecem frequentemente nas figuras proféticas de castigo e destruição. Eis aí que sobe o destruidor como nuvens, os seus carros como tempestade, os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos arruinados. Jeremias, capítulo 4, versículo 13. Você pode ver também capítulo 6, versículo 23, capítulo 8, versículo 16, capítulo 47, versículo 3, capítulo 50, versículo 42 e capítulo 51, versículo 27, todos em Jeremias. Ezequiel, capítulo 22, versículo 11, capítulo 26, versículo 11, Naum, capítulo 3, versículo 2,
e Abacuque, capítulo 1, versículo 8. Estes demônios, eles vêm preparados para a guerra. Eles vêm preparados para guerrear. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro. Aqui os servos do diabo, figurados como terríveis gafanhotos, dão a impressão de serem vitoriosos, mas a própria linguagem sugere uma falsa vitória. Como que coroas parecendo de ouro. Então, aquilo que parece, não é. Os servos do inimigo podem imitar a vitória dos santos, mas jamais terão a vitória final. Tá bom? Então, ainda no nosso versículo, o seu rosto era como o rosto de homem. Vai sugerir aqui exatamente a inteligência, a capacidade semelhante à dos homens. Figuras de animais ou insetos com características humanas, normalmente elas vão sugerir a inteligência. Estes servos do diabo são seres inteligentes, capazes de agir conforme as instruções do seu líder. No versículo 8, tinham também cabelos como cabelos de mulher, os seus dentes como dentes de leão. No versículo 9, tinham couraças como couraças de ferro, o barulho que as suas asas faziam eram como o barulho de carros e de muitos cavalos, quando correm a peleja. Versículo 10, tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Tinham também cabelos como cabelos de mulher. Talvez aqui esses cabelos estivessem sobre a cabeça, talvez cobrisse o corpo inteiro. Esse detalhe ele fica difícil, simplesmente acrescenta nesses seres mais uma anormalidade. Não é comum visualizarmos gafanhotos com cabeleiras, com cabelos ou na cabeça ou sobre o corpo. Então aqui vai acrescentar uma anormalidade. Aqui pode significar a submissão desses gafanhotos que são seres espirituais do mal a Satanás. Os seus dentes como dentes de leão. Os seus dentes como dentes de leão. Ele vai dizer aqui, nesse caso, os dentes não eram usados para dilacerar. Ao invés disso, a imagem quer deixar evidente a natureza sanguinária desses seres monstruosos, né? Esses seres espirituais do mal. No versículo 9, na primeira parte do versículo 9, ele vai dizer, tinham couraças como couraças de ferro. Era um aspecto, aqui recomenda observarmos o aspecto da blindagem. Era um animal blindado, a figura era blindada, como uma armadura de guerra, como um soldado que vai para uma guerra com a sua armadura. Estes guerreiros do diabo, eles estão preparados para a guerra. Os gafanhotos tinham a aparência de seres invencíveis. Isto pode ser uma referência ou às escamas naturais que cobriam o corpo de um gafanhoto, ou talvez estes gafanhotos tivessem a armadura especial de um soldado da cavalaria romana. Era a visão da época, né? O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros, de muitos cavalos quando correm a peleja. Então, era um barulho ensurdecedor que João estava ouvindo durante aquela visão. As palavras descritivas aqui, utilizadas por João, visam mostrar o propósito mortal desses seres, desses gafanhotos. No versículo 10, tinham ainda cauda, como escorpiões, e ferrão. Na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Nós já falamos sobre 5 meses, né? Um pouco mais acima. No versículo 11 ele diz, e tinham sobre eles, como seu rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Seu rei, o anjo do abismo,
ele tem dois nomes, ele vai citar aqui, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion, que na verdade são dois nomes, um no hebraico e outro no grego, que vão significar a mesma palavra. O anjo do abismo e a estrela caída, que recebeu a chave do poço do abismo, eles são a mesma pessoa. Se não for o próprio diabo, certamente aqui será algum servo dele com poder sobre outros servos. Então, como eu já disse antes, a ele é dado o nome em dois idiomas. E o sentido ele será o mesmo. Abaddon e Apolion significa destruição em ambos os idiomas. Este versículo ele é o único no Novo Testamento que usa estas palavras. Versículo 12. O primeiro ai passou. Eis que depois destas coisas vem ainda dois ais. Versículo 12. O primeiro ai é a quinta trombeta, que vai no capítulo 9, que nós já vimos, do 1, versículo 1 ao versículo 11. E ele vai ocupar-se com a descrição desse primeiro ai. O segundo ai é o juízo da sexta trombeta, que vai do versículo 13 ao versículo 21 deste capítulo que nós estamos vendo e que vamos entrar agora nele. Tá bom? O terceiro ai é o juízo da sétima trombeta, que está no capítulo 11, vamos ver um pouco mais na frente, e vai do versículo 15 ao versículo 19. Vamos falar agora da sexta trombeta, do versículo 13 ao 21 do nosso capítulo 9. No versículo 13 ele começa: O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus. O sexto anjo tocou a trombeta. Ele agora vai anunciar a mensagem que vem na sexta trombeta. E ele vai dizer: E ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar. Esse altar é o mesmo altar que encontramos no sétimo selo, lá no capítulo 8, versículos de 3 a 5. As trombetas, elas são respostas divinas às orações dos santos. A voz procede dos ângulos, ou seja, dos chifres do altar. E você pode ver a descrição do altar do incenso em Êxodo, capítulo 37, versículos 25 a 28. Certo? Versículo 14. Dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta, solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. No versículo 15, foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês, o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O rio Eufrates sempre foi visto como limite, melhor dizendo, como um limite, uma divisa no extremo da terra do povo de Deus, no extremo norte. Ele se constituía numa barreira natural que protegia a nação contra a invasão dos povos inimigos que vinham do norte da Ásia. Gênesis capítulo 15, versículo 18 vai dizer: Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão. Notem que aqui ainda é Abrão, não é Abraão. Certo? Então, ele diz assim: Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, melhor dizendo. A tua descendência dei esta terra, desde o rio do antigo Egito, aliás, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates. A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito, o rio Nilo, não é? O versículo omite qual rio é, mas desde o rio Nilo até ao grande rio Eufrates. Os quatro anjos, já conhecidos de Apocalipse, né, que nós já conhecemos eles de Apocalipse no capítulo 7, versículos de 1 a 3, podem agora cumprir a sua missão.
O que é que diz lá em 7, de 1 a 3, em Apocalipse? Vai dizer exatamente isso. Depois disto vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então, esses são os 4 anjos que foi detido por um 5º anjo até que fossem selados os servos de Deus, que nós agora vamos tratar, não é? E na primeira parte do versículo 15 ainda fala sobre para a hora, o dia, o mês e o ano. Esta expressão ela é um recurso dramático para se falar de um tempo específico, um tempo especial fixado na mente de Deus. Esta trombeta responde exatamente às orações dos justos ou dos santos, mas o desejo destes santos só serão cumpridos, só serão satisfeitos quando Deus quiser assim satisfazê-los. Então, fica a critério de Deus. A mensagem que fica no versículo 15, é que Deus está no controle. O cronograma divino, ele é do conhecimento dele, apenas dele. E eu trago aqui uma passagem em Atos, no capítulo 1, versículo 7, quando Jesus já está para subir aos céus, está no monte com os seus discípulos, e eles perguntam: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? E ele vai dizer: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, está a cargo de Deus. Deus, na sua sabedoria, na sua soberania, é que vai satisfazer os nossos anseios em conformidade com a sua vontade. Bom, com a sua vontade e no tempo dele. Então aqui retrata exatamente isso. Num determinado momento, Deus haverá de executar os seus planos. Seu povo pode ter certeza disso. Os anjos são soltos para castigar os perseguidores quando Deus determinar. Na segunda parte do versículo 15 diz: para que matassem a terça parte dos homens. Pragas que afetam a terça parte são típicas das trombetas. A primeira trombeta tocada afeta a terça parte da terra e das plantas, no capítulo 8, versículo 7. A segunda, ela atingiu a terça parte do mar, da vida marinha e das embarcações, capítulo 8. Deus vos guarde pelo seu poder protegido. A terceira prejudicou a terça parte das águas doces, capítulo 8, de 10 a 11. A quarta escureceu a terça parte dos céus, capítulo 8, versículo 12. E agora, nós pulamos a quinta, não é isso? Agora, na sexta trombeta, vem a morte da terça parte dos homens. E a quinta, que nós pulamos, a quinta trombeta, ela causa dor, mas não chega a matar. Então, a sexta trombeta traz a morte para alguns, mas não será para todos. No versículo 16 diz: o número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número.
O número dos exércitos da cavalaria, na primeira parte do versículo 16, como já vimos, números em Apocalipse geralmente são números simbólicos. E aqui o número de soldados da cavalaria ele é enorme. Quando calculado, chega a um montante de 200 milhões. O poder do perseguidor pode causar medo, mas não compara-se ao poder de Deus na proteção do seu povo, dos seus servos selados. O diabo pode atormentar os seus próprios servos com gafanhotos que parecem com cavalos, mas Deus envia a sua cavalaria enorme para, de uma vez por todas, esmagar o inimigo. A mesma ideia do poder irresistível de Deus se encontra em Ezequiel, no capítulo 39, versículos de 1 a 7. E aqui também ele tanto avisa aos inimigos, mas também conforta aqueles que serão protegidos. Ezequiel 39, de 1 a 7. Né? Então você pode ler e confirmar. No versículo 17. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. As cores das couraças são provavelmente vermelho fogo, azul jacinto e amarelo enxofre, e apresentam uma imagem aterrorizante do exército, usado como instrumento de Deus para castigar os malfeitores. Versículo 18. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a 1/3 parte dos homens. O 19 diz: pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Versículo 18, na sua primeira parte, por meio destes 3 flagelos. O que sai das bocas dos cavalos é certamente um castigo de Deus. O fogo, a fumaça e o enxofre são pragas usadas para castigar. Na segunda parte do versículo 18, foi morta a 1/3 parte dos homens. Então, já foi dito no versículo 15 que esta trombeta causaria a morte de 1/3 dos homens. Aqui, ele diz que estas mortes vêm por causa dos flagelos das bocas dos cavalos. A força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda. Aqui no versículo 19, na primeira parte, já se falou sobre as pragas que saem da boca. Agora vai ser destacada as caudas, serão destacadas as caudas bem diferentes destes cavalos. Por mais que a gente procure, por mais que nós procuremos visualizar os cavalos desta visão, o mais que podemos perceber é exatamente a impossibilidade de serem literalmente cavalos, como nós conhecemos, propriamente o cavalo. As imagens fortes vão comunicar simbolicamente uma mensagem do poder do exército enviado por Deus para castigar e matar. A sua cauda se parecia com serpentes. Os cavalos chegaram com suas couraças e as suas cabeças de leões, soprando as pragas de fogo, fumaça e enxofre. Deixaram para trás o sofrimento causado pelo veneno de suas caudas, que pareciam serpentes, causando dano. No versículo 20 vai dizer: os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das suas obras, melhor dizendo, das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar.
não se arrependeram, aqui no versículo 20. Significa, né, que apesar de todo sofrimento, destruição, a grande maioria dos seres humanos continuaram rebeldes contra o Senhor. João, no capítulo 3, versículo 36, ele vai dizer: por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna, e quem todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João, capítulo 5, versículo 40 diz: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Então aqui mostra que as pessoas, apesar do chamado, apesar de não serem, aliás, apesar de serem pessoas que sofrem as consequências da vida, elas não se achegam ao Senhor. Elas têm ainda a preferência de permanecer na vida em que estão. Elas continuaram a praticar a idolatria, que é um tipo de adoração indireta aos demônios. Sobre isso, 1 Coríntios capítulo 10, versículos 14 e 19 a 22. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 14 e versículos de 19 a 22. 2 Coríntios, no capítulo 6, versículos 14 a 16. E Apocalipse capítulo 13, versículo 14. Vão trazer uma luz vão clarear melhor as ideias sobre esse tema que nós estamos tratando aqui pontualmente. A idolatria ela era um dos problemas graves na Ásia e no Império Romano como um todo. E vai aparecer aqui como o principal motivo deste castigo. A perseguição dos cristãos pelo governo romano aconteceu principalmente por causa da insistência dos cristãos em adorarem unicamente ao Deus verdadeiro, recusando aos falsos deuses romanos e quaisquer que fossem, inclusive aos próprios imperadores que se auto-intitulavam deuses e se faziam representar por seus templos e imagens. Então, como o cristão ele não casava com essas ideias, ele não compactuava com as ideias, né, as ideologias romanas acerca da adoração a imagens e aos imperadores, por isso eles eram perseguidos. Como ainda hoje qualquer um que se opor, né, a determinados governos, geralmente governos que não apoiam a religião cristã, e quando eles se veem rejeitados, eles impetram, eles perpetram, melhor dizendo, a perseguição aos cristãos. No versículo 21, estamos encerrando agora com esse versículo, capítulo 9, no versículo 21, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. A lista dos erros do povo começou com a idolatria, uma atitude errada contra Deus, mas incluiu outros erros e pecados contra outras pessoas. Uma vez que desprezaram, isso aí a gente vê lá em Romanos, no capítulo 1, versículos de 28 a 32. Uma vez que desprezaram o conhecimento do Senhor, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes e, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Dá uma vistinha lá, Romanos 1, capítulo 1, versículo 28 a 32. Então, é isso. A consequência da negativa ao Senhor é exatamente a porta aberta para que essas pessoas procurem satisfazer os seus anseios da forma que elas melhor acharem. Bom? Então, com isso, a gente vai encerrar o nosso estudo hoje, no capítulo 9 de Apocalipse. Para a semana, com a permissão de Deus, nós
faremos a nossa aula com o capítulo 10, tá bom? Fica com Deus. Até logo. Tchau. Deus vos guarde pelo seu poder.